Olá pessoal, tudo bem? Olha, a gente está aqui na torcida esperando que em breve a gente retome as nossas atividades normais na sala de aula, mas enquanto isso não é possível, por determinação do próprio governo ou do próprio Estado, a gente vai se virando de outras formas. E hoje, conforme eu havia prometido há mais tempo a vocês, a gente vai dar aquela aula de revisão, tá bom? A gente vai rever os tópicos que a gente tratou até agora. É lógico que uma aula de revisão é uma aula mais rápida, né, mais sintética, mas eu vou me esforçar muito aqui para a gente dar a abordagem melhor possível para vocês, para que a gente possa se enriquecer muito aqui no tratamento da matéria. Matéria nossa que é a teoria do Estado e da Constituição, e que é dividida então em duas partes, conforme eu já disse para vocês. Em primeiro lugar, a gente vai estudar a teoria do Estado, a gente já está estudando a teoria do Estado, e depois a gente vai estudar a teoria da Constituição. Nós já estamos, na verdade, quase terminando a parte da teoria do Estado, e daqui a pouquinho a gente começa a falar da teoria da Constituição. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar com os meus alunos, quando a gente fala de teoria do Estado, para ajudar o aluno a perceber o que é o Estado, eu sempre gosto de dizer, então, que o Estado está presente na nossa vida mais do que às vezes a gente se dá conta, não é verdade? Numa roupa que você compra, numa caneta, num caderno ou no livro, o Estado está presente porque embutido no preço daquilo que você comprou está o imposto, que é um valor que você paga para o Estado, sem que você perceba. O Estado foi lá e entrou dentro da sua carteira, dentro do seu bolso, e tirou um valor que você pagou sem perceber. Você achou que estava pagando só aquele produto, mas não. Parte daquele dinheiro que você entregou para o comerciante não é do comerciante, é do Estado, que o Estado cobrou de você. Mas existem questões mais cotidianas que revelam também a presença do Estado na nossa vida, como, por exemplo, nas regras de trânsito, né? Limitação de velocidade, semáforo com luzes vermelhas, amarelas e verdes, enfim, as regras de trânsito, regras que dizem respeito ao funcionamento da família. As famílias, tudo bem, elas têm uma liberdade, cada família tem a sua história, mas existem leis que regulam o funcionamento da família, até os relacionamentos afetivos, né? De alguma maneira são controlados pelo Estado. Enfim, o Estado ele nos envolve, ele condiciona o nosso comportamento, ele traz limitações à nossa liberdade, ele nos impõe certas ações. O Estado, enfim, está presente em tudo que a gente faz. Mas para a gente entender o Estado e a teoria do Estado, a gente tem que falar primeiro da sociedade. E vocês devem se lembrar que a gente estudou aí nas nossas aulas, ao longo dessas semanas para trás aí, a origem da sociedade. E existem duas teorias básicas para explicar o surgimento, melhor dizendo, a origem da sociedade. Primeiro, a teoria da sociedade natural, que diz que o ser humano nasce com essa coisa inata. Ele nasce com o desejo inato, com o instinto inato de viver em sociedade. Ele é um animal político. Lembra que eu falei isso? O zoon politikon. Ele é um animal político porque ele precisa viver em comunidade, ele precisa viver na polis, ele precisa viver em sociedade, é o que diz essa teoria da sociedade natural. Ele é, segundo essa teoria, alguém que nasce com o instinto natural da vida em sociedade. Ele é um animal social e animal político. Então, essa primeira linha de pensamento da sociedade natural diz isso, que a sociedade existe porque as pessoas já nascem, o ser humano já tem esse instinto natural de viver em sociedade. Mas existe um outro modo de
de se pensar isso, que são as teorias contratualistas, ou que dizem que a sociedade, elas existem não porque há uma tendência natural humana, mas por um ato de vontade. O ser humano racionalmente, ele percebeu que lhe seria mais vantajoso, mais confortável e mais seguro viver em sociedade, e por causa dessas vantagens ele fez uma opção, uma escolha por viver em sociedade. Então, a sociedade, ela surge, ela tem origem, portanto, no ato de escolha. E há alguns pensadores que é importante a gente relembrar com vocês, como, por exemplo, Thomas Hobbes. Lembra que a gente falou? Hobbes tem algumas frases, né, algumas expressões famosas. Uma delas, o homem é o lobo do homem, para significar que os homens vivem em constante conflito, em estado de constante guerra, conflito entre eles, e por causa disso é necessário, é necessário para que haja alguma possibilidade de convivência real entre os homens, é necessário que haja um poder que o controle, um poder visível que o controle. E esse poder visível acaba sendo o Estado, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, e vamos falar hoje ainda sobre ele, já alguma coisa sobre ele, mas é necessário então que o homem tenha um poder que ele identifique como superior a ele, em relação ao qual ele tem alguma parcela de medo, para que a sociedade então consiga viver. Então o homem aceita se submeter a esse tipo de poder para que a sociedade exista. Lembra que a gente falou do Leviatã, o grande monstro, né, que nos causa medo, que nos causa temor, que nos causa terror. E muitas vezes eu deixo de fazer certas coisas ou faço certas coisas, não é porque eu sou assim ou assado, mas porque eu tenho medo do monstro. Eu dei um exemplo para vocês entenderem bem isso. Você está andando assim numa reta, numa rodovia, o asfalto novinho, bacana. Você está com aquele carro novinho, você está andando a cento e tanto por hora, 160, 170 quilômetros por hora, mas ali o limite de velocidade é 80. Você não está nem aí. Você está querendo curtir o seu carrão e está indo embora. De repente você olha lá no final da reta, você vê um giroflex, né, aquela luz de uma viatura. Aí você, o que você faz? Você vai reduzindo a velocidade, e aí quando você está passando perto, é uma blitz da polícia rodoviária, e você passa dentro da velocidade, bem devagarzinho, dá um aceno para o guarda, parabeniza ele porque está fazendo um trabalho bacana, garantindo a segurança de todos. Por que você voltou a velocidade para o limite normal? Você tem medo do monstro te pegar, te multar, te prender, tomar seu carro. E aí, quando você admite que haja, então, um poder visível que venha garantir uma certa possibilidade das pessoas viverem em conjunto, você está vendo, então, que criar a sociedade seria um ato de escolha. Uma visão pessimista de Hobbes, né, com relação a nós, aos seres humanos, mas é interessante pensar nisso, não é? Mas tem um outro pensador, a gente poderia citar outros aqui, mas vamos citar aqui Jean-Jacques Rousseau. Rousseau também é um contratualista, do mesmo jeito que Hobbes. Mas Hobbes, que é o teórico do pensamento absolutista, pensava diferente de Rousseau, que é o teórico do pensamento democrático. E, embora tenham em comum os dois a ideia de que a sociedade é um ato de escolha do homem, há uma diferença essencial de Rousseau com relação a Hobbes, pelo fato de que Rousseau vê o homem como bom. O homem é bom, essa coisa de lobo do homem, não, ele não aceita isso. O homem é bom e esse homem bom resolve criar a sociedade, resolve estabelecer convenções, regras de convivência, para que haja o bem de todos, porque assim a gente vai viver melhor. E a sociedade é criada nessa perspectiva russoniana, né, de Rousseau, em torno de dois valores essenciais, que são a liberdade e a igualdade.
Olha que interessante. A viver em comunidade, viver em sociedade, se justifica do pensamento de Rousseau na busca que se deve ter de dois valores essenciais, né? A liberdade e a igualdade. Há uma influência interessante desse pensamento na Revolução Francesa, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o documento áureo da vitoriosa Revolução Francesa, começa dizendo que todos os homens nascem livres, olha a liberdade, e iguais, olha a igualdade. Muito bem. Vamos pensar mais um pouquinho sobre a sociedade. A gente viu aqui que a origem dela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, a sociedade natural, o homem nasce com essa tendência natural, ou não, ele não nasce com essa tendência natural e é um ato de escolha, é um contrato invisível que as pessoas estabelecem umas com as outras para criar a sociedade. Nós vamos apontar com vocês agora três elementos característicos para a gente entender um pouco melhor a vida em sociedade. O primeiro deles, a finalidade. Sabe? A sociedade, de fato, muito mais do que um simples agrupamento, ajuntamento de pessoas, há uma sociedade, de fato, quando esse agrupamento tem uma finalidade, ou finalidades, no plural. E aí eu trago para vocês como exemplo a sociedade brasileira. A nossa sociedade, a brasileira, ela tem finalidades. E mais que isso, essas finalidades foram colocadas, sabe onde? Sabe onde? Na Constituição Federal. Você pode aí pegar a sua Constituição, abre aí no artigo 3º da Constituição Federal Brasileira, ela é de 1988, está em vigor, e o artigo 3º fala assim: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos e finalidades têm o mesmo sentido. A Constituição está dizendo, então, que a sociedade brasileira tem os seguintes objetivos. Só para ilustrar melhor, para você entender o que é uma sociedade que tem finalidades ou objetivos, o que está dizendo lá no artigo 3º da Constituição? Quais são esses objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pronto. Está dizendo que essa sociedade tem que ter por finalidades a construção que gire a construção dela mesma, da própria sociedade, que é um ato constante de construção, contínuo de construção, que gira em torno de valores como liberdade, justiça e solidariedade. Liberdade, justiça e solidariedade. Está lá na Constituição. Mas não apenas isso, fala lá em garantir o desenvolvimento nacional. Quer dizer, nós temos que buscar, nós brasileiros, nós somos mais de 200 milhões, hoje uma mega sociedade, grande, gigantesca. Essa sociedade brasileira tem que buscar o desenvolvimento nacional, ou seja, da nação inteira, de todos os brasileiros, em todas as regiões, em todas as cidades. Somos 5.532 municípios, somos 26 estados, mais o Distrito Federal. São tantos brasileiros e brasileiras, homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, enfim, tem que buscar o desenvolvimento nacional, que é diferente de crescimento econômico. Desenvolvimento quer dizer é algo inclusivo, em que a geração de riqueza vai resultar na melhoria de vida de todos, de todas as pessoas. Mas para por aí? Não. A fala também que tem que reduzir, melhor dizendo, tem que erradicar a pobreza e a marginalização, erradicar e arrancar pela raiz, né? E reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Então, eu estou apenas exemplificando para dizer que é elemento característico de uma sociedade que ela defina, mesmo que não seja num documento escrito como nós, que temos isso escrito na Constituição, mas que a sociedade defina quais são as suas finalidades. Bom, esse é o primeiro elemento característico, então, a finalidade. Bom, o segundo elemento característico é a manifestação de conjunto
ordenadas, essas manifestações de conjunto ordenadas, ou se você preferir, manifestações ordenadas de conjunto, a ideia de conjunto. Uma sociedade não é só um amontoado de gente, tem que ter organização, tem que ter essa ideia do todo, do conjunto. E para facilitar a sua compreensão sobre o que eu estou falando para ti, escuta, eu vou também pegar o caso da sociedade brasileira e também vou trazer aqui para a conversa com a gente a Constituição Federal, tá bom? Olha só, é, tem que ter organização, tem que ter ideia de conjunto. Então, o que a nossa Constituição faz, por exemplo? Ela diz o seguinte: olha, nós somos um Estado federal. Isso quer dizer que eu tenho um poder central que está em Brasília, mas eu tenho poderes nos estados, eu tenho poderes nos municípios e todos eles são autônomos. E dentro de cada um desses poderes eu tenho ou três instâncias, ou três esferas. Eu tenho também, desculpa, eu tenho também o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, e a Constituição fala que eles são independentes, eles também são harmônicos entre si. Percebeu? Então, não é só um tanto de gente aqui dentro. Esse tanto de gente que está aqui dentro resolveu de que maneira que eles vão se organizar. O Estado Federal, eles resolveram que vão fazer a separação de poderes, resolveram que seremos presidencialistas, vamos ter um presidente da república, resolvemos que seremos uma república, poderíamos ser uma monarquia, já pensou? Uma monarquia, né? O imperador Amarildo I, então, mas não, é uma república, enfim, em que o poder é temporário, em que o governante tem responsabilidades, ele tem que ser eleito de tempo em tempo. Então, é isso. Então, para além das finalidades, uma sociedade tem o quê? Manifestações ordenadas de conjunto. E, por fim, uma sociedade tem como elemento característico o poder social. Há um poder. Sem alguém que exerça poder, comando, não tem cumprimento de finalidade e não tem organização. Não adianta. E esse poder se revela por meio de uma palavrinha que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é a soberania ou a supremacia. Vou trazer de novo para a sociedade brasileira e vou chamar para a dança de novo a Constituição Federal Brasileira. Então, a Constituição vem e estabelece que o Estado é soberano. E o Estado soberano, por exemplo, ele pode exercer a força contra mim. O Estado, o poder do Estado é diferente do poder, outros poderes que há, que é o único que pode exercer licitamente a força contra mim. As pessoas não querem ser presas, algemadas, levadas numa viatura da polícia, mas o são pelo Estado. O Estado pode proibir de sair de casa durante um período de quarentena por causa do coronavírus. Aliás, pode mesmo. Ao final dessa aula, eu vou lhes fazer uma pergunta que é um desafio sobre essa questão, tá bom? Vou fazer uma pergunta e aquele que mandar a melhor resposta para mim no meu e-mail que eu vou indicar vai ganhar um prêmio. Beleza? Bom, então é isso. A sociedade é isso tudo. A sociedade ela tem elementos característicos: a finalidade, manifestações ordenadas de poder e também um poder social, uma supremacia sem o qual nenhuma sociedade sobrevive. Nenhuma sociedade, nenhum tipo de sociedade. Não é só a sociedade brasileira como toda, a família não sobrevive sem essas três características. Uma escola não sobrevive sem essas três características. Uma sociedade empresarial não sobrevive sem essas três características. Então, isso vale, não é só uma sociedade politicamente organizada para um país, isso vale para qualquer tipo de sociedade, ou seja, de reunião de pessoas na busca de um objetivo comum.
Beleza? Ok. Mas para além da sociedade, nós temos que falar um pouquinho sobre o Estado, não é? Afinal de contas, a matéria é teoria do Estado, não é sociologia. Sociologia fica lá para o terceiro período, mas a gente tem que falar mais do Estado. O Estado, então, a gente, sem se preocupar por enquanto em dar um conceito, né? Às vezes a gente tem uma mania besta, né? Ah, tem que botar um conceito. Não, vamos entender primeiro. Você já sabe que o Estado te envolve, né? Está em volta de você e está mais presente na sua vida do que às vezes você se dá conta. Então, mas eu quero começar com vocês aqui nessa questão do Estado, nessa revisão que a gente está fazendo, lembrando que o Estado ele tem uma origem. E qual que é a origem do Estado? Aqui, mais uma vez, algumas teorias. Nossa matéria se chama Teoria do Estado, não é à toa, né? Tem algumas teorias, a gente tem que aprender a conviver com elas. Primeiro, uma corrente de pensamento que diz que o Estado sempre existiu. É mais ou menos assim, bom, se tem lá um grupo de pessoas e alguém que manda, mesmo que as regras sejam precárias, pronto, já é o Estado. Então, o Estado, na verdade, desde que existe ser humano, existe Estado. Tá bom, é um jeito de pensar. Ah, uma outra corrente de pensamento diz que não. O Estado é um fenômeno historicamente identificável. Identificável não quer dizer identificado. Eu não posso chegar e dizer o Estado foi criado no dia tanto, do ano tanto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não existia o Estado. Em determinado momento da história, ou em determinados momentos distintos da história, em locais diferentes, de jeito diferente, o Estado foi criado, ou os estados, diferentes estados foram sendo criados. Mas existe uma terceira corrente de pensamento que não é necessariamente excludente dessa segunda, que fala o seguinte, que o Estado, na verdade, ele passa a existir quando ele atende a determinados elementos característicos indispensáveis. Deixa eu explicar melhor esse terceiro modo aqui. Olha, o Estado só é Estado depois que ele atender, ele tiver três características específicas. Eu digo três porque já estou entrando aqui no nosso próximo elemento, nosso próximo assunto, né, que são os elementos essenciais do Estado. Então é isso. Só para adiantar e facilitar, professor, quais são esses elementos característicos do Estado? A gente agora há pouco falou dos elementos característicos da sociedade, de maneira geral. Agora do Estado. Quais são esses elementos? Adiantando rapidamente, a gente volta nisso daqui a pouquinho. São a soberania, o território e o povo. Então, essa terceira corrente falou assim, olha, o Estado só passou a existir a partir do momento em que um poder soberano passou a ser exercido sobre um determinado povo ou conjunto de pessoas dentro de um território. Se não tiver essas três coisinhas, soberania, povo, território, não tem Estado. Tá bom, mas a gente precisa pensar mais um pouquinho antes de falar nesses três elementos, sobre a formação do Estado. E para entender a formação do Estado, a gente praticamente volta naquelas teorias que tentam explicar a origem da sociedade. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, olha, o Estado ele vai surgindo na história. Observe que eu já estou abandonando aquela ideia de que o Estado sempre existiu. O Estado ele vai surgindo na história de maneira espontânea. A chamada formação natural do Estado. Lembra que nós falamos da sociedade natural. Agora a gente está falando do Estado também
Há uma corrente de pensamento que diz que o Estado tem uma formação natural ou espontânea, e outra corrente diz que não. Tem isso, a coisa não surge espontaneamente, né? Não é uma combustão espontânea, não é um fenômeno espontâneo. Não, surge também a partir de um contrato social, né? De um acordo entre as pessoas que vivem numa determinada área. Sobre essa formação espontânea ou natural, existem algumas possibilidades que são colocadas para tentar explicar a origem do Estado. Eu acho interessantíssimo isso aqui, porque você olha para a história, é possível identificar na história isso aqui, que a gente vai falar agora. Por exemplo, bom, só para você então não se perder, eu estou dizendo que ao tentar explicar como que os estados surgem, estou dizendo que há uma corrente que diz que ele surge espontaneamente, naturalmente. A sociedade naturalmente criou o Estado. E uma outra diz que não, que a formação é contratual. Essa primeira corrente, da formação espontânea, formação natural do Estado, ela apresenta alguns exemplos para a gente tentar entender isso aí. Eu quero compartilhar esses exemplos com vocês, então. Primeiro, fala que o Estado ele tem origem familiar ou patriarcal. Tá. E é engraçado que na história da humanidade a gente tem exemplos disso. Exemplos disso. Eu vou pegar hoje um país que é uma potência, um país pequenininho, mas é uma potência militar, é uma potência tecnológica. Ele vive ali rodeado de inimigos em guerra constante, que é Israel. Israel. Olha só. Por que Israel chama Israel? Porque Israel foi um patriarca. Israel, filho de Isaac, que era filho de Abraão, e a partir de Abraão, que gerou o seu filho Isaac, que gerou Israel, o qual gerou 12 filhos, e aí esses 12 filhos criaram 12 tribos, e essas 12 tribos foram se multiplicando e geraram o povo hebreu, e o povo hebreu hoje é o Estado de Israel. Origem familiar, uma família de um homem chamado Abrão, lá no passado, que gerou um filho, que gerou o neto, e aí sim, e a partir dessa história familiar, então se criou o Estado de Israel. Então pode ser, pode ser. Existe a questão da origem violenta, ou Estado que tem origem na força. Aqui eu não tenho um exemplo muito característico para dar, mas eu posso explicar isso da seguinte maneira. A, a anexação de uma tribo a outra, de uma comunidade a outra, pelo uso da força. O grupo mais forte foi lá e venceu o grupo, ou os grupos mais fracos, e anexou isso tudo e criou, então, um Estado a partir daquilo ali. Cresceu, ficou tão grande, ficou um grupão tão grande pela junção dos derrotados ao vencedor, que agora eu criei um Estado. Então, qual é a origem da criação do Estado? A força, porque havia um exército mais poderoso, mais forte, mais sanguinário, ou mais estratégico, ou mais inteligente. De qualquer maneira, o uso da força na origem do Estado. E uma terceira forma de pensar a formação do Estado é aquela que diz que o Estado tem origem em causas econômicas. Aí é uma teoria interessante. Quem gosta desse modo de pensar são os marxistas, né? E eu tenho dito para vocês que a gente está na academia. Vamos pensar, né? A gente está proibido de pensar ainda. Então, o Estado teria então sua origem em causas econômicas. Na verdade, o que aconteceu foi que alguém juntou mais, alguém teve mais destreza na acumulação de riquezas, enquanto outros foram se empobrecendo e alcançando miséria, outros foram se enriquecendo, e aquele que foi alcançando miséria passou a depender
do que se enriqueceu, um povo mais pobre, uma comunidade mais pobre, ou uma horda, ou uma família, ou uma tribo, um conjunto de tribos mais pobres foi dependendo da tribo mais rica e foi submetendo, depois se escravizou, por fim se virou súdito e por fim perdeu o território para aquele que tinha o poder econômico. O Estado, então, teria origem nessa teoria em questões econômicas, já que assim, o pensamento marxista é que o Estado existe para isso, para conservar o poder econômico na mão de quem já tem, é por isso que eles combatem tanto o Estado, o socialismo, né? Defende aí a extinção do Estado. Tá bom, professor, mas aqui, esses estados que tem no mundo hoje, como é que foi exatamente, professor, o processo de, de criação deles, assim, para a gente entender um pouco melhor? Eu acho que é bacana mesmo. Se você me perguntasse isso, eu ia gostar, porque seria uma pergunta bacana, né? Aliás, uma das coisas que eu sinto falta da sala de aula é isso, né? Então, bom, o aluno pergunta, faz colocações, eu gosto dessa interação, né? Enfim, mas hoje no mundo, assim, a gente pode ver a formação dos estados de dois jeitos principais: fracionamento de estados e união de estados. Fracionamento de estados é quando um território integrava um estado, ele sai, ele se desintegra desse estado, ele se desvincula desse estado e cria um estado novo. Posso dar um exemplo de um país, de um estado que foi criado nesse processo de fracionamento? O Brasil. O Brasil, o território brasileiro pertencia ao estado de Portugal. Aí naquele dia em que ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, ou seja, o dia, passando essa frase para a ordem direta, né? O dia que as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, na hipotética frase de Dom Pedro I gritando independência ou morte, e nos tornamos um país independente, pronto, foi criado um Estado, um novo Estado na história da humanidade, por fracionamento. Aquele pedação de território maior que o da metrópole, aliás, pronto, já não é mais de Portugal, criou um Estado novo. Nós temos exemplo também, um pouco mais recente, mas antes de a maioria de vocês terem nascido, que é o caso da antiga Iugoslávia, que com a queda do Muro de Berlim em 89, todo aquele processo de dissolução e de perda de poder da União Soviética, a Iugoslávia foi fracionada em diversos estados, como a Sérvia, Montenegro, a Croácia. Esses países hoje, quem gosta de futebol, assiste Copa do Mundo, se lembra, né, desses times. A Croácia teve agora, nas finais aí da Copa do Mundo. Enfim, esses países todos que surgiram a partir de um antigo país único, que era a Iugoslávia, a formação de um Estado por fracionamento. Mas também o Estado pode ser criado pela união de Estados. Eram Estados independentes que resolveram se unir. Estados que resolveram se unir. Exemplo, Estados Unidos. Bingo, né? Acertou, parabéns. Estados Unidos da América tem esse nome porque eram estados independentes que resolveram, por uma questão estratégica, se unir com uma Constituição única, como acontece com os Estados Unidos por meio da Convenção de Filadélfia lá no século XVIII. Beleza? Então, vamos lá e para a gente caminhar para encerrar essa aula de revisão, se revisar, só a gente vai ver agora a evolução histórica do Estado. Gente, quando eu falo de evolução histórica, por favor, a história não é linear. Eu vou dar aqui algumas fases, entre aspas, por assim dizer, do Estado. Não vou dizer que, bom, em determinada época, no mundo inteiro, foi aquele Estado ali só que existiu, e é só daquele jeito ali. Não, são marcas principais. Então, muito mais importante do que a questão cronológica, a questão do tempo, é você entender essas características
E talvez você perceba que ainda hoje a gente percebe algumas características dessas fases, algumas anteriores a Cristo, por exemplo, e que são percebidas ainda hoje em alguns estados. Então, essas características estudadas com vocês em sala de aula, isso aqui é só uma revisão, né? Essa classificação que a gente quer passar para vocês é essa. Primeiro eu tenho o estado antigo. O estado antigo, ele era basicamente teocrático e unipessoal. Aquela ideia de que o governante era o representante da divindade ou a própria divindade. Então, é um governo em que o dado religioso, a característica religiosa era muito forte e era unipessoal. Havia uma concentração, uma centralização do poder numa pessoa só. Aí eu digo assim, isso não aconteceu lá no Egito Antigo, por exemplo. Em determinadas fases do Império Romano, não em todo o tempo, né, mas em determinadas fases do Império Romano. Mas hoje é possível ver isso. Os países lá de predominância islâmica, eles têm esse vínculo da religião com o Estado. O Brasil é um Estado laico, que separa a religião do Estado. Ou, melhor dizendo, em que o Estado não pode ter uma religião determinada, embora ele não possa ser adversário de religião alguma. Mas o Brasil é um Estado laico, mas temos hoje no mundo estados que são teocráticos, de fundamento religioso forte, não é? Então essa primeira, o Estado antigo é uma característica, uma classificação, melhor dizendo, bacana para você pensar. O Estado grego, com a sua marca essencial, que era a cidade-estado, aquela ideia de uma cidade autônoma, de um governo autônomo. Você sabia que os municípios são autônomos hoje no Brasil e que a autonomia é a capacidade de gerir os próprios negócios e os próprios interesses? O município faz coisa que o Estado e o governo federal não pode se intrometer. Então essa ideia de autonomia já existia nos tempos da Grécia antiga. Olha que bacana. O Estado grego. E também lá a ideia da democracia, não é? O ágora, o areópago, na praça pública, em que se decidiam democraticamente as questões relacionadas ao Estado, embora essa democracia era meio fajuta, né? Era, na verdade, uma aristocracia democrática. Era só algumas pessoas, enfim, que podiam de fato participar. Não eram todos os moradores da cidade, mas enfim, a ideia de democracia, de participação se avultou e a gente tem uma herança hoje disso aí, desse Estado grego. O Estado romano, Império Romano, potência, né, vários séculos dominando grande parte do mundo. A ideia da participação do povo e uma contribuição interessante. Hoje, aliás, a gente fala assim, o direito brasileiro tem origem romano-germânica. O direito romano tem uma influência fenomenal em cima do direito brasileiro. E essa coisa da influência do Estado romano sobre o mundo inteiro começou lá mesmo, no tempo da existência do Império Romano, em que ele buscava a integração jurídica de todas as regiões que ele dominava. Vou te dar aqui um exemplo que eu acho que você vai se surpreender. Talvez nem tanto, porque a gente já falou isso em sala de aula. Se você prestou um pouquinho que seja de atenção, você vai lembrar. E se você não se lembrou estando na sala, é porque você não prestou atenção. Mas olha só, você se lembra, você conhece alguma coisa, claro que você conhece, do julgamento de Jesus. Jesus Cristo os judeus queriam condená-los à morte, mas Israel estava dominado, subjugado pelo Império Romano, fazia parte do Império Romano, foi anexado pelo Império Romano. Só que nas leis romanas, só os romanos poderiam condenar alguém à morte.
É por isso que Jesus foi julgado pelas autoridades judaicas, chamado Sinédrio, não sei se você se lembra, mas ele foi julgado, ele teve que ser levado a Pôncio Pilatos, que era um romano, um estrangeiro, portanto, em relação a Jesus e aos líderes do povo de Israel, do povo hebreu. Mas por que isso? Porque Roma, o Império Romano, padronizava o seu domínio jurídico sobre todas as regiões dominadas. E essa influência ela acaba se percebendo até nos dias atuais, como por exemplo na defesa da propriedade privada. Eu tenho o Estado medieval, Idade Média, e alguns autores dizem que não existia um Estado medieval. A desagregação era tão grande, a confusão era tão grande. Não tinha essa ideia hoje. Você olha para a Europa hoje, tudo certinho, né? O território de Portugal, da Espanha, da França, da Itália. A Itália hoje está sofrendo, né, com a Covid-19. Todo dia morrem quase 800 pessoas. Mas tem o mapinha da Itália, em cima ali está a Alemanha, está a Suíça, Holanda, etc. Nos tempos da Idade Média não tinha essa definição clara de território. E sem definição clara de território, quem mandava onde? Era o rei? Era o senhor feudal? Era a época do feudalismo. Então era uma confusão muito grande, uma desagregação. Então alguns autores dizem que nem existiu um estado medieval, porque havia muita instabilidade e muita fragmentação. Um período interessante, em que havia três fatores sociais fundamentais para se entender isso aqui. O cristianismo, né, o fator religioso era fortíssimo na Idade Média, e a igreja tinha pretensões de fato de exercer o governo temporal sobre todo o mundo, seria a chamada cristandade, essa perspectiva de dominar tudo e todos existia por parte da igreja, gerando inclusive revoltas e tal, e cismas com a igreja. As invasões bárbaras, e os bárbaros chegavam em determinadas regiões e eles tinham umas ideias assim, meio revolucionárias, e falavam assim, vocês podiam ficar independentes aqui, rapaz, essa coisa de ficar igreja católica e tal, e dependendo do estado tal, do senhor feudal tal, então isso contribuiu, inclusive, para a atual divisão, né, geopolítica hoje da Europa. E, além do cristianismo, das invasões bárbaras, o feudalismo, né, importantíssimo nessa época. E, por fim, eu tenho o Estado moderno. O Estado moderno. E quando eu trago agora a ideia do Estado moderno, e aqui é bom a gente lembrar de Maquiavel, que um grande pensador que introduz essa ideia de Estado moderno. O nome Estado, aliás, surge a partir de Maquiavel. Mas o que é o Estado moderno? Que é, vamos dizer, essa fase que a gente está vivendo hoje com relação ao Estado. É o Estado em que ele só existe se atender às tais características essenciais, ou elementos característicos, ou elementos essenciais que eu falei agora há pouco com vocês, que são a soberania, o território e o povo. Essas três características. O Estado moderno, então, é aquele, ou é o momento da história em que eu passo a enxergar o Estado apenas como sendo aquele que reúne esses três elementos. Feitas essas considerações e caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, já são aqui mais de 40 minutos de aula, a gente vai falar sobre isso, sobre os elementos essenciais do Estado. E quando eu falo que os elementos são essenciais, é porque são da essência. Quer dizer que sem esses elementos o Estado não existe. E são eles a soberania, o território e o povo. Matéria da aula passada, tá bom? Se você olhar aí nas anotações lançadas aí no portal, ou lá no portal da Fadvale, você vai ver lá, né, essa aula lançada lá para vocês, indicação inclusive de um capítulo
do livro de João Baldo Ribeiro, um capítulo curtíssimo, de leitura deliciosa, para você dar uma lidinha lá e se divertir, com algumas perguntinhas boas para mexer com a sua cabeça no final do capítulo. Vamos lá? Os 3 elementos. Primeiro, soberania. A soberania pode ser definida, dentre outros modos, como o grau mais elevado de poder, lembrou? Atribuível ou atribuído somente ao Estado e que se revela na ordem externa pela independência do Estado e na ordem interna pela supremacia do Estado. Então, essa soberania ela tem 2 aspectos, o aspecto externo e o aspecto interno. O aspecto externo é a independência que cada Estado tem. E essa independência significa o quê? Que ele não pode sofrer intervenções por parte de outros Estados, o que não significa dizer que ele não possa sofrer nenhum modo de intervenção. Existem os imperativos da coexistência internacional, existem regras internacionais, existem organismos internacionais, existem convenções e tratados internacionais aos quais um determinado país adere e ele está sujeito a cumprir essas regras, como as regras da Organização Mundial do Comércio. Ele não pode praticar atos comerciais aí no mercado internacional de maneira desleal, por exemplo. Não pode. Apesar de ser soberano, independente, ele tem que observar. E se ele tem que observar, pronto, é uma forma de intervir, de limitar, de diminuir, e inclusive pode ser penalizado. Governantes de estados podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, é um tribunal internacional. Então, quando eu falo que ele é independente, que ele não pode sofrer intervenção, essa não é uma regra absoluta. Existem exceções a isso e é bom que existam. Então, a não intervenção, a autodeterminação, cada povo, cada Estado tem o direito de escolher de que maneira que ele quer viver. Se ele quer ser capitalista, se ele quer ser socialista, se ele quer ser teocrático, se ele quer ser democrático. Autodeterminação. É isso. É soberania. Igualdade é uma outra consequência dessa soberania. A igualdade, ou dessa independência. A igualdade. Os Estados são juridicamente iguais. Ainda que haja uma certa hipocrisia na ordem internacional, as potências econômicas e hegemônicas normalmente são tratadas de modo diferente, pelo menos teoricamente, e na maioria dos casos, desculpa, gente, na maioria dos casos, os estados são tratados de maneira igual. Mas a soberania também se verifica na ordem interna. Na ordem interna, ela é sinônimo de supremacia. O Estado está no topo, está lá em cima. O Estado me impõe abstenções, que é aquilo que eu sou obrigado a não fazer. O Estado me impõe o que fazer, coisas que eu sou obrigado a fazer, como pagar imposto, por exemplo. E você só paga imposto porque você é obrigado. E às vezes você nem percebe que está pagando. Né? Ninguém, tipo assim, acorda de manhã cedo, senta na cama, fala assim, nossa, que dia maravilhoso. Está tão maravilhoso que me deu uma vontade louca de pagar impostos ao Estado de Minas Gerais. Hoje eu resolvi pagar imposto. Não, ninguém, isso não é. Você paga porque há uma imposição. É o exercício da supremacia do Estado, que é a característica da soberania na ordem interna, conforme eu falei no comecinho dessa aula. Bom, a soberania é o primeiro elemento essencial. O segundo elemento essencial é o território. O território é o espaço delimitado em que atua a soberania do Estado. É o espaço de aplicação da soberania do Estado. Quando você responde a seguinte pergunta: onde se aplica a soberania do Estado? Esse onde é onde? É no território. Agora, o território ele vai para além da porção continental, aquela grande porção continental do país. É o caso do Brasil, está aqui na América do Sul, por exemplo, com todo o seu litoral olhando para
o leste, né, para o Oriente, para o Oceano Atlântico, no caso. O território brasileiro não é só esse grande território que vai do Rio Grande do Sul, essa grande extensão territorial, melhor dizendo, que vai do Rio Grande do Sul, passando aqui pelo Nordeste, lá em cima, Fortaleza, Piauí, vai chegar lá no Roraima, no Ar. Não, não é só isso. Há um conceito para além disso, como a sede das embaixadas e outros órgãos de representação diplomática que estão, obviamente, situadas em países estrangeiros, embarcações de guerra em alto mar, aeronaves de guerra no espaço aéreo internacional, tudo isso faz parte do território. E há uma questão específica que eu quero lembrar com vocês, que é o mar territorial, que é uma questão de grande importância para você pensar. O mar tem uma porção do mar que integra o território do Estado. No nosso caso, tem uma lei específica que trata disso, veja nos apontamentos que fizemos aí no portal junto com vocês. Existe o mar territorial propriamente dito, que tem uma largura de 12 milhas náuticas, que dá aproximadamente pouco mais de 22 quilômetros de largura a partir da costa. Existe a zona contígua, que vai das 12 milhas do mar territorial propriamente dito até 24 milhas náuticas, em pouco mais de 44 quilômetros de largura. E aí dentro dessa chamada zona contígua, pode-se exercer atividades fiscalizatórias do Estado. Então eu descubro, por exemplo, que está chegando um navio e a suspeita de pessoas com a Covid-19 no navio. Eu posso mandar embarcações da Marinha Brasileira para cercar esse navio aonde? Lá na zona contígua. Lá na zona contígua. A mais de 22 quilômetros da costa. Para nem chegar aqui perto. Posso fazer? Posso. Eu descubro que tem um navio com contrabando, tem um navio pirata, enfim. Existem navios piratas hoje ainda. Né? Então eu posso fazer na zona contígua. É uma zona de fiscalização, né? Em que o Estado exerce a sua soberania ali por meio de fiscalização. E existe a zona economicamente exclusiva, que é essa terceira faixa, que vai até 200 milhas náuticas, que dá em torno aí de 370 quilômetros de largura. Aqui chama economicamente exclusiva porque o Estado brasileiro, estou falando essas dimensões, são aplicáveis ao Brasil e que são, pelos costumes, reconhecida pela comunidade internacional. Mas no caso do Brasil, essa zona economicamente exclusiva, que vai até 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros de largura do mar a partir da costa, o Brasil pode explorar economicamente, inclusive o subsolo, onde estão, por exemplo, as plataformas do pré-sal de petróleo exploradas pela Petrobras. Está dentro dessa zona, grande parte, né? Não só, mas dentro dessa zona economicamente exclusiva. E nessa questão ainda do território, eu tenho a questão do subsolo, que pertence ao Estado, a área de atuação da soberania do Estado. Lembrando que a Constituição brasileira fala que as riquezas minerais que estão no subsolo pertencem à União. Eu tenho também, para além do subsolo, o espaço aéreo também faz parte do território. É interessante que isso aconteça. Agora, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com satélites artificiais, com aeronaves que voam a alturas que não possam ser captadas pelo Estado aqui embaixo, né, pelos radares, fica praticamente impossível exercer um controle rígido com relação a isso. E, para além disso, a chamada aviação inocente, ela existe e convenções internacionais garantem que aviões, né, navio por enquanto não está voando, né, aviões civis, aviação comercial, possa passar em cima do território, desde que o comando aéreo cá embaixo saiba que avião é esse, qual é a rota dele, para onde que ele está indo, o que ele está fazendo, etc. Beleza. Então eu tenho soberania, tenho território, tenho povo.
O povo é o elemento humano do Estado. E nos estados que adotam a democracia, é o dono da soberania, é o verdadeiro dono da soberania. O conceito de povo é um conceito jurídico e não se confunde com o conceito de população, por exemplo. População é um conceito numérico, estatístico. Eu falo assim, a população brasileira é de 200 e alguma coisa milhões de habitantes. Veja, população é um conceito numérico, estatístico, demográfico. Agora eu digo, o povo brasileiro é o dono do poder. Todo o poder emana do povo. Povo já é um conceito de súditos, um conjunto de súditos ligados permanentemente ao Estado. Em tese, assim, um conjunto de pessoas criou o Estado e passou a se vincular permanentemente a ele. Depois isso vai crescendo, outras pessoas e tal. Esqueci de trazer água, minha garganta secou de vez, então tá no finalzinho, eu vou aguentar chegar até o final. Vamos lá. Então, o que acontece? O povo é o conjunto de pessoas vinculadas permanentemente ao Estado. E essas pessoas vinculadas permanentemente ao Estado têm um outro nome, são os nacionais. São aqueles que têm a nacionalidade daquele país. Então, quem são aqueles que integram o povo de um Estado? Aqueles que têm a nacionalidade daquele país. Quem são aqueles que integram o povo brasileiro? Aqueles que têm nacionalidade brasileira. Professor, quem é que tem nacionalidade brasileira? A regra geral, com exceções, é brasileiro quem nasce no território brasileiro. Ou como diz o artigo 12 da Constituição, você confere lá, tá? Artigo 12 da nossa Constituição, é brasileiro quem nasce na República Federativa do Brasil. Mas eu tenho algumas exceções lá no artigo 12 para situações bem excepcionais e casos em que brasileiros nasçam no estrangeiro. Por exemplo, o pai ou a mãe estão a serviço do Brasil. É filho do embaixador que mora na Espanha. O embaixador brasileiro está lá na Espanha e com a esposa dele, evidentemente, grávida, ela vai para um hospital espanhol e nasceu um menino lá numa maternidade em Madrid. Brasileiro. Os pais são brasileiros, ou o pai, pelo menos, é brasileiro, mas está, apesar de o menino ter nascido no país estrangeiro, o pai está a serviço da República. Pronto. Brasileiro. Nato, como diz a Constituição brasileira. Então, é uma exceção que eu estou aqui exemplificando para você. Outra situação, nasceu, o pai não está lá a serviço da República, ele está lá porque está trabalhando nos Estados Unidos, por exemplo. Está lá trabalhando, está a serviço da República, está a serviço dele mesmo, do patrimôniozinho dele. Muito lícito e justo que ele queira isso. Então ele está lá, ralando lá, ganhando dinheirinho, está lá com a esposa dele e nasceu o menino lá nos Estados Unidos. O que ele pode fazer? Vai ao consulado e registra o menino lá. Brasileiro. Se o menino voltar para o Brasil, uma outra opção, caso isso não seja feito, esse registro no consulado, quando ele voltar para o Brasil, a qualquer tempo ele pode fazer opção pela nacionalidade brasileira. Bom, e são nacionais no Brasil, além daquele que nasce no Brasil ou nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro a serviço, e nessas situações que mencionei, tem o brasileiro naturalizado. O naturalizado, ele é brasileiro e, portanto, ele faz parte do povo. Elementos essenciais do Estado, povo, soberania, território e povo. É isso, minha gente. Essa revisão, 1 hora de revisão. Em 1 hora eu falei o assunto do semestre inteiro até agora com vocês. Espero ter o prazer de encontrar vocês todos daqui a pouquinho, de novo, né, na Fadvale, para a gente conviver e a gente avançar na matéria. A semana que vem a gente está postando uma aula nova. Esteja atento, vamos avançar e vamos continuar aprendendo aqui a nossa teoria do Estado e da Constituição. Um grande abraço e fiquem com Deus.